Bom dia! Pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma EBD virtual, uma EBD à distância. Sim, mais um domingo de EBD, é a nossa nona aula, quem diria? Já pensou? Nona aula já de EBD à distância. E Isso. aqui fica o nosso recado, a nossa gratidão a você que tem nos acompanhado durante todo esse período, tem estudado, tem vindo junto com a gente, tem sido um grande prazer. Para você que não nos conhece, eu sou o Paulo, todo mundo me conhece aqui por Paulinho, essa é a Kelly, nós somos casados, por isso que estamos aqui tão pertinho do outro. Então, a gente inclusive quer deixar essa lembrança, né, Kelly, aqui para todo mundo, que a gente está gravando na nossa humilde residência. Não é nosso doce lá. Exatamente, né? Desde a semana passada, né, BD passada, também já estávamos em casa, estamos gravando aqui. Vocês podem ver esse cenário aqui, né, cheio de... Não tem nada. Mas nós estamos aqui, que é o mais importante. Aqui, né? Estamos aqui e o conteúdo também está aqui, Kelly. Pois é. Parabéns a você que está conseguindo assistir essas videoaulas, digamos assim, que são, né, grandes, né? Uhum. Tem uma duração grande, tem bastante conteúdo. Então, parabéns você que está se concentrando aí em aprender um pouquinho mais da Bíblia. Mas vamos dar continuidade. Vamos e a dar primeira continuidade. coisa que eu quero perguntar aqui, Professora Kelly. fez a sua tarefinha da semana? Você já sabe quais são as línguas que compõem, digamos assim, a Bíblia? Quais são as línguas originais? E Será aí? que é o inglês? Bible? Quais são então as línguas, né? Então, na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre a arqueologia bíblica, a importância dessa ciência para que a gente possa estudar melhor o contexto histórico da Bíblia, né? Nós já discutimos aí bastante acerca dessa produção bíblica, dessa escrita que aconteceu em momentos específicos da história, que faz parte da história geral, né? E a partir disso, hoje a gente vai estudar um pouquinho mais, digamos assim, sobre esses achados da arqueologia. Manuscritos, né? A gente vai descobrir as línguas que compõem, então, o que seriam os originais, É verdade. etc. É isso aí, vai ser um assunto muito legal e essas últimas aulas, né, a 8ª aula da semana passada, essa aula de hoje e a 10ª aula semana que vem, elas meio que se complementam, né? E a 11ª também? E a primeira, e a segunda, e a terceira? Todas estão conectadas. Todos estão conectados. Todos, é verdade. Estão conectadas. Não, é verdade. Eu falo mais no sentido de que essas aulas elas estão falando mais sobre essa questão da arqueologia, da cultura, né? Essas 3 aulas elas estão bem conectadas. Então, se você não assistiu a aula da semana passada, vá lá assistir. Assista todas, como a Kelly falou. Mas se você puder, para essa aula em específico, será importante você assistir principalmente a aula da semana passada. E aí você já assiste hoje e assiste a da semana que vem também, para ficar bem legal Isso, essa compreensão. Isso. Acesse lá o Linktree também, que está presente. Sim. Lá no Instagram da IB Farol. Isso, lá no link da bio do Instagram. Tem todo o material em PDF, tá, gente? Exatamente. E o da semana passada, como eu prometi, a gente colocou aí alguns mapas, né, para vocês observarem também ali o que a gente conversou na semana passada. Mas vamos conversar? Vamos conversar? Vamos. Então vamos começar. Bom, para início de conversa, vamos responder então a nossa tarefinha da semana. Quais foram as línguas, digamos assim, utilizadas na escrita bíblica? Então esse nosso primeiro tópico é o mundo e as línguas da Bíblia. Exatamente, né? As línguas lá na Bíblia, elas vieram das famílias de línguas semíticas, né? E indo-europeias, ou seja, aquelas línguas, né, ali da África, né? Da Ásia. Foi o berço, né, da humanidade. Exatamente. E da família semítica se originaram as línguas básicas do Antigo Testamento, né? O hebraico e o aramaico. Olha aí que legal. E no Novo Testamento? Novo Testamento, grego. Então a gente vai ter aí também a influência indo-europeia, né, das línguas indo-europeias, que vem o grego, também vai ter uma partezinha aí do latim, enfim. Exato. Né? Então, de modo indireto, também tivemos aí uma influência muito positiva dos fenícios. Sim. Por quê? Porque os fenícios criaram o alfabeto, né? Ajudando então também nessa composição da escrita da história da humanidade. Exatamente, os fenícios têm uma importância muito grande nessa questão da transmissão da Bíblia pela criação do alfabeto, e quando a gente estiver estudando aí sobre isso, a gente vai ver o quanto realmente é importante a gente saber esses pequenos detalhes de quem fez algumas, vamos dizer assim, quem iniciou essas particularidades assim, é importante. Fica aí com a gente. Então vamos para a nossa primeira língua apresentada aí na Bíblia, que é o hebraico. Exatamente. Né? Então fala um pouquinho sobre a língua dos hebraicos. É isso aí, o hebraico é a língua dos fenícios, né, adotada pelos clãs, na verdade, né, israelitas, quando entraram lá no Canaã, né, era um idioma falado
em toda a costa do mar Mediterrâneo, né? E foi conhecido por volta lá do 8º século antes de Cristo como a língua judaica. Inclusive lá em 2 Reis, não sei se você consegue abrir rápido 2 aí. Reis, mais uma vez, Bíblia para vocês. 2 Reis 18, 26. Abram aí, 2 Reis, capítulo 18, verso 26. Para que você possa acompanhar como tem sido toda semana esse curso, não só de introdução bíblica, mas de esgrima bíblica também aí, para você aprender a achar. Eu acho que a gente vai ter que dar umas medalhas aí, né? Sim. Mas sempre lembrando, né? A estrelinha no céu está garantida. Exatamente. Vamos lá. Lucas, 2 Reis 18, 26 diz assim: Então Eliaquim, filho de Uquias, Sebna e Joá, disseram a Rabsaque. Nossa, só nome bonito, filho, né? Impressionante. Por favor, fale com estes teus servos em aramaico, porque nós não entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Ou seja, tá aí, né? Pois é. Você pode perceber, então, quando eles chegaram em Canaã, a língua falada era hebraico. Exatamente. E aí, o hebraico, ela é uma língua pictórica. Meu Deus, o que é isso? Pictórica? O que seria isso, Kelly? É uma língua... pirotecnia? Não tem nada a ver com isso. Nem existia na época. Mas olha só, a língua pictórica, ela expressa-se mediante metáforas vividas e, na verdade, bem audaciosas mesmo, né? Elas são capazes, assim, de desafiar e dramatizar a narrativa dos acontecimentos, né? Isso tem muito então lá na... É como se fosse uma língua, assim, tipo, bem artística. Artística, emocional, né? Isso tem muito lá no Antigo Testamento, desde o Gênesis, inclusive, né? Pois é, então ela, na realidade, era uma língua mais sentida do que pensada. Sim, exatamente. A gente não consegue compreender muito, gente, porque o nosso português, ele é muito automático, ele é muito sistemático. Já o hebraico é uma língua que tinha muita poesia, ritmo, tem uns encontros, né? Inclusive nos livros sapienciais, por exemplo, a gente encontra palavras que combinavam, foneticamente falando, para dar um ritmo, para dar é como se fosse um balanceado. É bem diferente do português, né? Porque Exato. Se você for pegar o português, às vezes a gente tem frases que até soam feio, né? Mas elas estão corretas gramaticalmente. Isso. É totalmente diferente lá do hebraico. Se você lê a Bíblia, você vê essa linguagem poética realmente que a gente tem lá no Antigo Testamento, né? E o hebraico, ela foi assim, uma língua corrente até o período babilônico. Né? Ali mais ou menos século 6 a.C. Exatamente. Isso foi uma influência dos babilônicos, depois dos persas, e depois ele começou a vigorar como um dialeto aramaico. Então, somente a partir do exílio babilônico é que a gente vai encontrar essa segunda língua, que é o aramaico. Exatamente. Mas é uma curiosidade, tá? Uma curiosidade muito legal que a gente quer trazer para vocês. Talvez você ainda não tenha ouvido essa expressão aí, não saiba o que é isso, mas nós queremos falar sobre os textos massoréticos. Olha, a gente já teve pictórica, agora nós temos os massoréticos. Acho que a gente vai precisar fazer um dicionário. É verdade. E o que seriam os textos massoréticos? Bom, o termo origina-se da palavra hebraica massorá, e vai se traduzir por tradição. Gente, na realidade, quando você pega a língua hebraica, o alfabeto, você vai ver que ele é formado apenas por consoantes, tá, gente? Não existiam vogais no hebraico. Então, para isso, foram adicionados sinalizações, pontos chamados de massoréticos. Que são as vogais, né? Exatamente. Então, Eita, enrolei a língua. Esses pontos, essas pontuações, que na realidade seriam as vogais, elas foram colocadas posteriormente pelos escribas, tá? Que eram essas pessoas responsáveis por copiar, registrar e etc. E isso aconteceu num processo a partir do século II depois de Cristo até a Idade Média. Mas, reafirmamos que esse processo ainda estava sob o controle de Deus, tá, gente? Isso foi para facilitar. É só a gente, por exemplo, pegar um exemplo de um nome conhecido, talvez, José. O JS era o que servia lá no hebraico. Poderia entrar José, poderia entrar Josué. Várias palavras você poderia formar com as mesmas letras ali do hebraico. Exatamente. E sem os massoréticos era muito fácil fazer isso. Exatamente. Né? Então, esse texto massorético, onde foram adicionadas essas pontuações, essas vogais, foram para servir, para não haver erros de interpretação. Então, havia todo um estudo de contexto, que era confrontado com as tradições orais, a fala, justamente para poder facilitar o entendimento de um texto que só tinha consoantes. Algo que eu me lembrei agora foi uma vez que a gente estava até assistindo um programa do The History Channel que falava sobre essa questão de acontecimentos atuais da sociedade que estavam previstas na Bíblia.
no texto bíblico. Isso, que eles encontravam no Antigo Testamento. Não, eles encontravam lá no Antigo Testamento, e aí até o 11 de setembro, literalmente estava previsto lá na Bíblia, assim, ó, 2 torres, 11 de setembro. Avião. Pois é, sendo que quando a gente já estudava teologia nessa época, quando a gente estava assistindo esse programa, a gente viu que todos os textos em hebraico que eles estavam mostrando em tela para poder fundamentar aquilo que eles estavam falando, estavam sem os maçoréticos. Então aí você podia formar os tipos de palavras que você quisesse. E o pessoal fazia uma verdadeira salada ali. Exatamente. Ele pegava assim, botava o texto em horizontal, eu reprovei, tá, gente? Reprovei no maternal. Em horizontal, em vertical. Então a gente observava aí que era realmente um apanhado assim, de letras que eles juntavam e diziam que eram realmente profecias que não existem. Pois é, então é muito importante para você que vai estudar hebraico, com certeza quando você estiver estudando lá, isso é uma das primeiras coisas que você vai saber sobre o alfabeto hebraico, é o uso dos maçoréticos. Então se você não sabia, já tem essa informação aqui na nossa EBD à distância. Qual é a outra língua? Qual é a segunda língua? Aramaico. Aramaico, é verdade, né? Desde o fim ali do 2º milênio antes de Cristo, né? Ali dos patriarcas, Já né? dos patriarcas. Exatamente. Aí formaram-se os estados arameus, né? De vários tamanhos lá na Síria e na Mesopotâmia. E aí, a partir disso, o comércio, né? Ali da Mesopotâmia, né? No Mediterrâneo também, né? Favoreceu a propagação, no caso, dessa língua, né? Da língua que se tornou assim internacional para comerciantes e para diplomatas, que era o aramaico. Seria como o inglês, né? Exatamente. Quando você quer realmente estabelecer uma relação comercial, geralmente a gente utiliza o inglês, né? Verdade, verdade. Enfim, o aramaico ela foi uma língua falada em todo o Império Persa e outros dialetos seus vigoraram na Síria, na Babilônia e na Palestina. Ao chegarem à Palestina, os patriarcas falavam aramaico. Isso a gente pode perceber lá em Deuteronômio 26:5. Abra aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Aí. Deuteronômio 26:5. Agora Vamos lá. bem, já abri. Cadê? E diante do Senhor, teu Deus dirás, meu pai era um arameu errante, desceu para o Egito com pouca gente, viveu ali e tornou-se uma grande nação forte e numerosa. Exatamente. Isso Deus falando com Josué, para quando ele entrasse em Canaã, ele falasse, olha, meu pai era arameu. Então, o povo de Israel era considerado arameu, eles falavam o aramaico, certo? Isso. Então, após a assimilação da língua fenícia, encontrada nesse período lá em Canaã, que seria justamente o hebraico, os judeus começaram, então, realmente a retomar a língua aramaica somente no exílio babilônico. Então, nos patriarcas era o aramaico. Quando eles entraram em Canaã, eles voltaram para o hebraico, perduraram todo esse período até o exílio babilônico, e no exílio babilônico eles retornaram ao aramaico, justamente por entrar em contato com o povo babilônico. É verdade. E aí esse aramaico se estendeu até a época de Jesus. Jesus, os discípulos, todos falavam o aramaico, claro que falavam grego, mas em menor escala. Exatamente. E já que você tocou aí no grego, ela é a nossa terceira língua a ser falada, a língua bíblica. Será que é o grego que o pessoal fala lá na Grécia? Atual? O grego bíblico, gente, ele não é aquele grego clássico que os filósofos, né, antigos usavam, né? Ele é, na verdade, um dialeto helenístico chamado koiné. Koiné. É, exatamente. Que nomezinho? Koiné. Koiné. Este grego foi introduzido e propagado lá no Império de Alexandre Magno e falado desde o século IV, né? Antes Mais de uma Cristo, influência helenística que a gente Exatamente. tem observado, que a gente vem falando desde o período interbíblico, né? Exatamente. Mais uma né? influência. E é interessante que o grego ele traz consigo também algumas contribuições da língua latina. Sim, é verdade. Né? Então o latim traz contribuições como centurião, como o que mais? Tributo, legião e etc. Exatamente. Então agora você já sabe quais são as línguas bíblicas, aquelas que são as tradicionais, né? Então, as originais, perdão, né? Na verdade, as originais eu falo mais tradicionais porque você tem ali também, como você acabou de falar, né? Essa influência do latim. Você tem essas línguas que permeiam mais a Bíblia em si, a língua naquela época, são essas 3 aí que a gente citou agora. E aí, Kelly, como que era, vamos dizer, transcrito tudo isso aí? Onde eles escreviam? Onde eles escreviam tudo Será isso? que eles digitavam em máquina, né? Como é que era aquelas máquinas? Sim, datilografia. Datilografia, né? Será sim. que tinha? Não, né? Será que era no papel, com caneta, com a Bic? Com a Bic? Não, Bic não Bic existia. Não, nenhuma Pois Bic. então a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais
no qual a Bíblia foi escrita, tá, gente? Então, segundo tópico, os materiais e os instrumentos usados para escrever e registrar a palavra de Deus. E aí eu lhe pergunto, quais os materiais e instrumentos foram utilizados pelos autores lá das nossas queridas Escrituras Sagradas, conhecidas como a Bíblia? A começar pelo papel do Mediterrâneo. Não. Eles usavam bambu e molhavam em lama. Não. Pois é. Enfim, gente, da mesma forma que a gente vem falando, né, que a Bíblia traz alguns registros históricos da história geral, os autores bíblicos utilizavam o que estava disposto às mãos dele naquela época, né? Então, obviamente, a gente não vai ter papel e lápis ou papel e caneta, tá, gente? Exatamente. Como a gente tem hoje, ou então um iPad, digamos assim, né, para digitar. Enfim, celulares. Na verdade, é a mesma coisa que acontece hoje. Em que sentido? Os materiais que estavam, na verdade, à disposição deles. Então, eles usavam o que estava lá à disposição para poder realmente transcrever e escrever aquilo que se tornou o texto bíblico. Um recado para os meus alunos. Se eu copio no quadro, copio no caderno. Exatamente. É para copiar? Não. É para observar. Não. Enfim, tirando essa parte delicada da professora que sou, vamos conversar um pouquinho sobre esses materiais onde eles escreveram e com o que eles escreveram. Exatamente. Vamos lá. Os materiais de escrita, primeiro, a gente vai trazer as tabuinhas de barro. Olha só. Tabuinhas de barro? Tabuinhas de barro, né? Nossa. Elas eram usadas, né, na antiga Suméria, né? 3.500 a.C. ali. Aí foi utilizado, inclusive, por Ezequiel, né? Vamos ver, então. Ezequiel 4:1. Abra aí na sua casa, meu querido amigo. Ezequiel 4:1. Fique à vontade para folhear sua Bíblia aí. Isso. Vamos lá. Ezequiel 4:1 diz assim: Filho do homem, pegue um tijolo, punha-o diante de você e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Olha só. E aí ele vai discorrendo aí o que é que ele teria que fazer, né? Exatamente. Então, um tijolo, ó, gente. Tijolo é feito de quê? De quê? Barro. Exatamente. Né? Então, utilizavam-se essas tabuinhas de barro, né? Isaías, também alguns teólogos acreditam que Isaías também usou muito esse material para escrever, tá, gente? Então, em alguns detalhes, em alguns momentos do texto bíblico de Isaías, ele cita aí tábuas para escrever, tá, gente? Então, eles acreditam que essas tábuas que eles estavam citando, ou que ele estava citando, eram tabuinhas de barro. Perfeito, Kelly. Outro material no qual era lá escrito, que eles usavam, na verdade, né? Eram as pedras, né? Super fácil escrever em pedra. Escreviam nas pedras lá, né? Usadas lá na Mesopotâmia, no Egito e na Palestina, né? Eles usavam o tempo todo. Inclusive tem uma curiosidade sobre isso, né? Que é sobre o quê? Sobre o quê? O Código de Hammurabi, né? Isso. Você já deve ter ouvido, né? Falar aí, olho por olho, dente por dente. Pois é. Então o Código de Hammurabi, ele foi escrito em pedras, tá, gente? Pelo 6º rei da Suméria, da antiga Babilônia, Exato. tá? Em 1772 a.C. Então, isso era algo comum da época, tá? Então, como era algo comum da época, nós também encontramos esse registro no texto bíblico, certo? Inclusive, as primeiras tábuas dos 10 mandamentos foram escritas em pedras pelo próprio Deus. Quem não sabia, né? Quem não sabia, por favor, já sabe. Abra aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, então, para a gente ver esses Êxodo registros. 24. Esses registros dos autores escrevendo em pedras. Êxodo 24:12, primeiro, vamos ler aqui, Êxodo 24:12, que diz: Depois dessas coisas o Senhor disse a Moisés: Sobe até mim no monte e espera ali. Eu te darei tábuas de pedra, com a lei e os mandamentos que escrevi para que ensines a eles. Né? Deus dando a Moisés, então, as suas tábuas de pedra, onde ele escreveu os mandamentos dele. Exato, ali ainda em Êxodo, né, 32 agora já, nos versos 15 e 16, abra aí, Êxodo 32, 15 e 16, diz o seguinte: Então Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho da mão, escritas dos 2 lados na frente e no verso. Elas eram obra de Deus, e o seu escrito havia sido esculpido nas tábuas pelo próprio Deus, como você acabou de falar, né? Tá vendo? Deus escreveu, então, em pedras. Ainda temos aí, vamos ler também, Kelly? Deuteronômio 27:2-3 está aberto aqui. Ah, certo. E ele diz assim: No dia em que vocês passarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Ao passarem, escrevam nessas pedras todas as palavras desta lei, para que vocês entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, terra que mana leite e mel, como o Senhor
o Deus dos seus pais lhe prometeu. Exatamente. E por último, e não menos importante, Josué 8:31, que vai dizer: como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos israelitas, conforme que está escrito no livro da lei de Moisés, isto é, um altar de pedras brutas, nas quais não se usaram ferramentas, e eles ofereceram sobre ele holocaustos do Senhor e sacrifícios pacíficos. Olha aí que legal. Então a gente tem também registrado onde foram registradas as palavras de Deus, em pedras. Tá? Um terceiro material também muito importante e extremamente utilizado lá no Novo Testamento foi o papiro, tá? O papiro foi usado na antiga Gebal e no Egito por volta de 2100 anos antes de Cristo. Eram folhas de uma planta prensadas e coladas que formavam um rolo, tá, gente? Então a gente pode observar que foi um material utilizado pelo apóstolo João. Inclusive ele cita esse rolo em uma de suas visões, como a gente pode perceber lá em Apocalipse 5:1. Abre aí, Paulinho, Apocalipse 5:1. Vamos lá, Apocalipse. Só para mostrar essa visão que João teve. E ele acaba descrevendo um rolo, tá? 5:1. No lado direito de quem estava assentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Eu não sei se a sua linguagem detalha mais um pouquinho aí. A minha diz assim, cadê? Apocalipse 5:1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Era um livro em forma de rolo, tá? E também João fala sobre isso nas suas cartas, em 2 João 12. 2 João 12. Isso. Vamos ler lá. Que diz: embora eu tenha muitas coisas para vos escrever, não quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face, para que nossa alegria seja completa. Pois é, então o papiro era considerado um tipo de papel feito de planta, até porque o papel é feito de planta, né, de celulose, e a partir disso era utilizado também por João, tá certo? Legal. Um quarto material, que é chamado aí velino, pergaminho e couro, tá, gente? Na realidade, esses 3 aí, eles fazem parte de um processo, tá? Estágios de um processo de produção de um material que era feito de peles de animais. Verdade. Então, Paulo se refere a esses pergaminhos também, ou seja, era algo comum da época, tá? Então, abra aí em 2 Timóteo 4:13. 2 Timóteo 4:13. Abra a sua Bíblia. Hoje a gente está metendo Bíblia, viu? 2 Timóteo 4:13. Diz assim: quando você vier, traga a capa que deixei em Troade na casa de cá. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. É isso aí, é isso aí. Mas nós temos outros materiais também que eram usados para a escrita naquela época. O primeiro deles, o metal, né? Vamos ler aqui, Êxodo 28, verso 36, que vai dizer: também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás com gravura de um selo, santo ao Senhor. Nós temos também Mateus 22, 19 e 20. Que diz assim: mostrem a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhe perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição? Ou seja, as moedas que hoje nós usamos também são locais de escrita, né? Então o metal também era utilizado como forma de escrita e registro. Exatamente, a gente tinha a tabuinha, mas agora de cera, viu? Você tinha a outra tabuinha de barro, agora é a de cera, que vai ser referenciada lá em Isaías 8:1, que diz: o Senhor também me disse, toma uma tábua grande e escreve nela em caracteres legíveis. Vamos lá, Maer Salar Rasbas. Nossa, tô bem na leitura aqui. Mas fala isso não. Também nós temos aí, deixa eu ver. Isaías 38. Isaías 38, você já abriu ou não? Não, eu estou em né? Lucas. Isaías 38, que vai falar o seguinte: vai agora, escreve isso numa tábua diante deles, registram num livro para que fique com testemunho para o futuro e para sempre. Aqui nas traduções elas não trazem esse detalhe, mas quando você vai lá no... né? Exatamente. Mas aí fala realmente da tábua, exatamente. Né? E até quando você vai no hebraico, né, na expressão hebraica, ele vai trazer essa questão correta, né? Os estudiosos acreditam que era justamente isso. Ou era a tabuinha de barro, ou era uma tabuinha de cera. Exatamente. Que era muito utilizada como forma de registro naquela época. Perfeito. Em Lucas 1,63 diz assim: então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João, e todos se admiraram. Isso é aquela história de Zacarias que ficou mudo, né, durante todo o período de gravidez de sua esposa Isabel, e só pôde realmente falar depois que João nasceu. E quando João nasceu,
Ele não podia se comunicar, então ele escreveu numa tabuinha, acreditam, né? Acreditam que era de cera, escrevendo o nome dele, né, João. Perfeito, e nós temos por último aí... Não acredito. Acredite. Não acredito. Acredite. Não acredito. Acredite. Pedras preciosas. Pois é. Pedras preciosas também. Mas é verdade, por exemplo, a minha aliança tem o seu nome. Olha, Olha aí. Senhor dos Anéis também tem várias inscrições no O Anel. Se você assistiu O Senhor dos Anéis, você vai ver lá que tem no O Anel uma grande escrita lá, pois né, é, na EBD, língua élfica. EBD também é cultura. É verdade, né? E as pedras preciosas a gente pode encontrar lá em Êxodo 39, 6 e 8 e Êxodo 10. E aí ele vai falar que do 10 ao 14 tem algumas referências. Então vamos ler só... 6, 8, 10 a 14. Certo. Pronto, 39, 6 diz assim: também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas como quando se faz o sinete, com os nomes dos filhos de Israel. Aí o 8 diz: fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e ninho fino retorcido. E do 10 ao 14 diz assim: colocaram nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, onix e jasmins. Elas eram guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Eram esculpidas em forma de sinete, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Muito legal. Agora, Kelly, se a gente viu onde era escrito, com que, né? como escreviam, com que escreviam. Então a gente vai ver agora os instrumentos da escrita, né? O primeiro deles era o estilo. O estilo, que estilo? O estilo? Estilo. Não, mas não é esse estilo. Não é esse estilo. O estilo era um instrumento com a cabeça triangular chanfrada. No Bíblia dizia que era chanfrada. Sabe o que é chanfrada? É aquilo que é pontiagudo, né? É. Então ele era... Uma cabeça meio como que um cone, mas sendo que triangulado, né? Exatamente. Então ele era uma ponta de um lápis, mas sendo que triangulada. Perfeito. Então ele era esse instrumento, né, de cabeça triangular chanfrada, usado para fazer entalhes, entaduinhas de barro e de cera, né? Muito legal isso também aí, né? deveria ser utilizado em madeira e etc. Era uma forma de entalhar, né? Exatamente. Assim, esses locais. Exatamente. A gente tinha também um cinzel, olha só, um cinzel que era usado para fazer inscrições em pedras lá em Josué 8:31, a gente vai ver isso. Vamos lá. Vamos abrir aí. Josué. Jericó. Ok. Josué. Musical. Josué 8:31 diz assim: como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Exato. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentavam ofertas pacíficas. Muito legal, hein? Muito legal mesmo, né? E Jó também cita, né, o cinzel, né, chamando-o de pena de ferro, lá em Jó 19:24, que diz: quisera eu elas fossem para sempre esculpidas na rocha, com pena de ferro, como chumbo. Olha só, com chumbo. Que legal, que legal, então, né? O cinzel era utilizado então para talhar, digamos assim, a escrita, né? Para talhar ali numa rocha, né? Mais ou menos. Espero que não tenha erro, né? Porque depois que escreve não tem como tirar. Também não tem borracha para não isso, tem né? Corretivo. Por último, o instrumento, a pena e a tinta, justamente, né? Citado já, era para escrever em papiro, couro, também pergaminho, né? Muitos materiais ali eram usados, né? E a tinta e o tinteiro acompanhavam a pena, né? No caso aí, né? A gente já leu o texto de 2 João 2, quando ele fala que gostaria de escrever mais, mas que não dava para escrever papel e tinta. É verdade. Então, nós temos aí os materiais utilizados, os instrumentos utilizados para escrever nos materiais que nós citamos. Mas vamos caminhar para nosso último tópico, Kelly. Não menos importante. Não menos importante. Aí eu pergunto a você. E essa preparação e preservação dos manuscritos? Como é que eles preparavam esses manuscritos e preservavam, né, para que durassem, digamos assim? Eu rapaz, traça como meu livro. É uma coisa impressionante. Eu acho que, assim, uma pergunta que vai permear, assim, né, os pensamentos daqueles que estudam a Bíblia, né, como a gente tem feito aqui, é a seguinte: será que depois, assim, de tanto tempo decorrido, os originais ainda existem? Será? O que temos hoje, por exemplo, veio das cópias feitas
por escribas ou veio diretamente dos originais? E aí, dona Kelly Almeida? Isso é uma dúvida muito pertinente, não é? É verdade. A gente começa a se perguntar, né? Será que realmente o que a gente tem hoje de Bíblia, ela veio diretamente dos escritos originais ou vieram de cópias? Né? Então, na realidade, gente, os escritos originais, os chamados autógrafos... Opa, quer um autógrafo meu aí? Não. Enfim... Continua. Enfim, não quer meu autógrafo. Os originais Não sou famoso, mas... autógrafos, infelizmente, não existem mais, tá, gente? Na realidade, o que a gente tem hoje, o que foi produzido hoje, foi baseado em cópias, tá? Mas a gente precisa fazer algumas ressalvas, tá? Primeiro, certo. É importante levar em consideração o que já foi afirmado, tá, gente, nessa lição. A seriedade pelo qual os copistas se dedicavam a esse processo, tá? Ou seja, essas pessoas que faziam umas cópias do texto bíblico. Então, havia realmente regras rígidas, digamos assim, para eles cumprirem e eles realmente recebiam como uma tarefa divina. Com certeza. Tá? E a gente já estudou aí sobre cânon, sobre concílios, e com certeza tudo isso era levado em consideração. Todo esse processo minucioso que realmente acontecia, né? Então, o segundo ponto é que foi graças a esse processo minucioso que nós temos a Bíblia como nós a conhecemos hoje. É isso aí. Tá certo? Mas nós não vamos entrar nessa lição em detalhes acerca desse processo de cópia, de transmissão da Bíblia, tá? Isso vai ficar para a próxima aula. Não se preocupe, a gente vai entrar nesse assunto aí, mas vai ser na próxima aula. Hoje a gente vai focar na realidade, nos materiais, nos manuscritos, nas cópias, digamos assim, que nós temos, tá? Exatamente. A aula que vem, transmissão da Bíblia aí, como chegou até nós, como conhecemos, vai ser legal. Mas hoje o que a gente tem que ter em mente nesse momento, nesse nosso tópico aqui, é que nenhum material ele vai durar tanto tempo, né? Meu livro não durou nem 2 anos, 3 anos, já está cheio de traço. Então, assim, como não durou muito tempo, pessoas iluminadas por Deus realizaram esse processo minucioso, como eu já usei essa expressão, para produzir cópias dos originais, entendeu? Que perpassassem tempos e tempos e chegassem até nós. Isso é o mais importante a ser salientado. E outra coisa que também precisa ser salientado é que esse processo ainda acontece. Esse processo ainda acontece. Uma vez que a gente precisa de um processo minucioso, entendeu? Para produzir cópias, traduções mais aproximadas possíveis, no caso, né? Lá da origem. E aí entra o trabalho. Da língua original, né? Isso aí entra o trabalho das editoras. A importância da gente ter aqui, ó, isso aqui, copiado da maneira mais fiel possível, revisado. Não à toa que a gente vê muitas versões assim, revisada e atualizada. Exato. Tá? Eu lembro que eu tenho até bíblias assim, com expressões do português antigo, tipo coisas. Exato. Então, assim, essa revisão, ela continua acontecendo. Tá? Até porque tudo isso vai chegar nas pessoas que não têm, assim, não conhecem a palavra de Deus. Então, exatamente. Quanto mais elas chegarem, assim, com fidelidade, melhor ainda, né? Então, a gente tem alguns processos aí, na verdade, a gente separou 2 aqui, para mostrar para vocês essa questão aí de como tinha essa preparação, né? E a primeira delas é justamente a preparação dos manuscritos, né? A gente, quando se refere a manuscritos, a gente está se referindo às cópias dos textos originais, né? Exatamente. Toda vez que a gente falar aqui sobre manuscrito, estamos falando sobre cópias, tá? Exatamente. Então a gente vai trazer aqui para vocês essa preparação dos manuscritos, primeiro lá no Antigo Testamento. Exato. Então, primeiro é importante falar, gente, que não existiu cópia até o período babilônico. Tudo aquilo que o povo tinha eram os originais, tá? Então, o cativeiro babilônico, que aconteceu lá em 586 a.C., né, onde o povo de Israel foi levado cativo, não se tinha ainda cópias, tá? O que se tinha ainda eram os originais. Mas a partir do cativeiro babilônico, houve uma avalanche de cópias das escrituras, tá? Que datam de 300 a 500 anos antes de Cristo. Então, vai passando aí até o período interbíblico, tá? Então, existem 2 tipos de manuscritos registrados aí do Antigo Testamento. Os rolos das sinagogas, que é o primeiro tipo. Na realidade, os rolos das sinagogas, gente, eles são considerados cópias sagradas. Por quê? Porque o processo que foi feito de cópia dos textos originais foi extremamente rigoroso, tá, gente? Então, por ser extremamente rigoroso, entendia-se como uma xerox, certo? E eram esses rolos que eram utilizados na leitura pública. Tá? Lembrem-se, as pessoas não tinham acesso aos escritos. Quem tinha acesso aos escritos eram os sacerdotes, eram eles quem realizavam a leitura pública. As pessoas ouviam, mas não liam, tá certo? E um segundo tipo de manuscrito que nós encontramos no Antigo Testamento são as cópias particulares,
que é para colecionadores, tá? Exato. Claro que seguiam, obviamente, algum controle, né, no processo, algo rígido também, só que não tão rígido quanto se era feito a partir dos escritos. Então, essas cópias, elas eram colecionáveis, digamos assim. Poucas pessoas tinham esse acesso, eram pessoas que realmente eram estudiosas e gostavam, digamos assim, de ter a sua coleção particular. Exatamente. Lá no Novo Testamento acontece, a gente tem que entender que isso é meio que um processo, né, que acontece lá no Novo Testamento, né? Lá, provavelmente, foi escrito, o Novo Testamento foi escrito em rolos de papiro, né, que a gente já falou o material, né? Ali de 500 a 100 depois de Cristo, 50. né? 50, perdão, 500 não. Perdão, 50 a 100 depois de Cristo, né? No começo do século II, né? Como a gente já falou, como a gente quando estava falando sobre exatamente, a formação do a gente já falou isso, né? As cópias eram feitas de códices. O que é um códice? Códices de papiro. Na realidade, os códices são pequenas placas enceradas, tá, gente? Que frequentemente eram de marfim ou de madeira. Eram onde eles registravam, digamos assim, o texto bíblico. É um material muito perecível, né? Então é interessante falar sobre isso, até porque a perseguição do Império Romano atrasou a cópia das Escrituras. Por isso que a gente fala dessa questão do processo, né? O pessoal teve medo aí de, se eles começassem a fazer cópias, eles fossem descobertos. Exatamente. E essas cópias fossem totalmente destruídas, tá? Extinguindo as cartas ou então os escritos do Novo Testamento. Então o pessoal se escondeu, não, vamos parar aqui um pouquinho a produção, para não serem descobertos e extinguidos, digamos assim. Isso mesmo. Então aí foi a partir de Constantino que as escrituras passaram a ser copiadas sistematicamente. Isso, né? Constantino declarou o cristianismo como a sua religião oficial e por conta disso os cristãos se sentiram à vontade para produzir à vontade e sistematicamente cópias aí do texto bíblico do Novo Testamento. Exatamente. Nesse processo que a gente acabou de citar, né, lá de Constantino, as escrituras elas passaram a ser copiadas sistematicamente, eles usaram o velino, né, e o pergaminho, que foi o que a gente já citou. Mas somente... de pele, né? Exatamente, materiais de pele. Só então a partir da reforma protestante, que surgiram as primeiras cópias impressas. Olha que legal. Massa, né? Perceber todo esse processo acontecendo dentro da história geral. É uma evolução, é um processo, como a gente falou lá no início. Junto com a evolução humana também, né? Exatamente. E sobre, Kelly, a preservação e a idade dos manuscritos? Então, para se obter informações precisas de cada cópia, leva-se em consideração alguns fatores, tá? Por exemplo, os materiais empregados, como a gente já falou, por exemplo, papiro não durava tanto, mas pergaminho já durava. Né? O tamanho da letra. Gente, sim, o tamanho da letra é importante, a gente vai dizer já por quê. O formato da letra, exato, a pontuação. Lembrem-se, os maçoréticos, por exemplo, só foram colocados a partir do segundo século depois de Cristo. Isso já põe uma data, digamos assim, naquela cópia. As divisões do texto, que mudava de acordo com o copista, e outros fatores diversos, tá? Como a grafia das palavras, a cor da tinta utilizada, a textura do material, a cor de cada pergaminho e etc. Exatamente. O Norman Geisler, nosso querido companheiro de introdução bíblica, teólogo e autor de introdução, ele exemplifica isso, essa importância do estudo do tamanho da letra. Por exemplo, observe o que ele fala aí, vai ser projetado. O formato mais antigo das letras hebraicas faz lembrar o formato de garfo das letras fenícias. Esse estilo prevaleceu até a época de Neemias, 444 a.C. Depois disso, passou-se a usar a escrita aramaica, visto ter se tornado a língua falada em Israel durante o século V a.C. Depois do ano 200 a.C., o Antigo Testamento era copiado com letras quadradas em estilo aramaico. Veja aí, até o formato, o tamanho da letra identifica a época que aquele escrito foi feito. Que aí traz toda essa junção do que a gente estava falando, da importância da arqueologia. Você vê da análise dos textos, da linguística. Exatamente. Né? Então, o processo aí de quem é linguista. Né? É filólogo, Beijo, né? Lari, você que estuda aí letras. É verdade. Mas, enfim, quem se dedica, né, a essa análise linguística. Aí, eu me lembro de Tolkien, né? Autor dos Seus Anéis, J.R.R. Tolkien, ele era filólogo, ele estudava essas minúcias aí, linguísticas, né? Então, tudo isso é muito importante para a gente poder estudar assim, com fidelidade, né? Todo o processo de formação da Bíblia, aquilo que a gente tem hoje nas nossas mãos, que chegou até a gente, né? São justamente essas diferenças assim que apontam para a época que esses manuscritos foram produzidos, cara. Isso é muito show de bola. Tá vendo aí? E você achando que a Bíblia era assim... foi escrito, acabou, pronto, chegou, tá
aqui, palavra de Deus, acabou. Mas é isso. Então isso mostra, né, que processo Verdade, de cara, é isso Deus. mesmo. É isso mesmo. Na aula de hoje, então, o que é que a gente viu? A gente viu que os materiais e instrumentos usados nesse processo de produção dos textos originais e das cópias é um processo muito importante para a gente, né? Exatamente. Mas a pergunta que não quer calar é: Já tem? será que o texto que nós temos hoje é fidedigno? E aí, sim ou não? Será que houve alterações? Será que houve erros aí de copistas? E aí? E aí? Só a próxima aula, tá? Só na próxima aula você vai saber sobre isso. A gente vai trazer alguns argumentos aí pelos quais a gente acredita que realmente a Bíblia ela foi preservada, bem como a gente vai explanar também o processo de transmissão do texto bíblico para chegar até os nossos dias. Exatamente. Mas antes de terminar a tarefinha de casa... Sim, professora, quer minha ação? Tarefinha de casa. Por favor, então, professora, vamos lá. sua tarefa aí. Eu vou sentir saudade, viu? Enfim, tarefinha de casa para vocês. Cite 2 argumentos que apontam para a preservação da Bíblia como ela é. Olha, simples. Tá? Então, procura aí 2 argumentos, pensa, coloca aí o raciocínio lógico, a cabeça para funcionar e traz pra gente a sua resposta, tá certo? É isso aí, chegamos ao final da nossa EBD Online. Muito bom estar com você. Fique nas nossas redes sociais aí, da Juventude Batista do Farol, @ IBFarol. Também @ Juventude IBFarol da Juventude. Olha só, tá vendo? Olha só. @ Juventude IBFarol da Juventude e @ IBFarol da nossa igreja. Sempre produzindo conteúdos, então acompanhe nas redes sociais para que a gente possa se sentir igreja na questão da comunhão, todos juntos aí. Isso, é muito distantes, importante. mas unidos. Exatamente. Corpo né? de Cristo. Então é importante você estar com a gente durante a semana, fazendo estudos bíblicos. Isso. Né? Pessoal também que faz parte da nossa igreja, queremos fazer aqui até um convite mesmo. Nós estamos tendo PGs aí, continuamos tendo atividades de reuniões online, então procure aquelas pessoas que são próximas, casais, adolescentes, outros tipos de classe aí, para que você possa realmente estar junto com todo mundo nesse período. E vamos estar juntos mais tarde, né? Hoje à noite, às 18 horas, Sim. nós temos o nosso culto online e vai ter ceia. Vai ter ceia aqui. Prepare sua ceia e vamos estar juntos aqui para adorar ao nosso Deus. Vamos orar para encerrar? Vamos orar. Vamos lá. Senhor, muito obrigado por esse dia e muito obrigado por esse EBD, obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Senhor Deus, te peço que o Senhor possa estar, Senhor Deus, com todas as nossas famílias e esteja colocando Tua forte mão durante todo esse período que a gente está passando, Senhor Deus. Continua nos abençoando, Pai. Muito obrigado pela sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, boa semana. Tchau. Boa semana. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado por estar com a gente. Tchau.